É isso mesmo, Mauro. Nós estamos iniciando praticamente 2026 e precisamos nos planejar financeiramente para poder respirar aí durante esses 12 meses. E eu estou aqui com o Júlio Cilino para trazer algumas orientações especiais. Ele sempre está aqui com a gente, levando dicas, né, para que você aí do outro lado fique precavido e não acabe se enroscando aí nos próximos meses. Júlio, seja bem-vindo mais uma vez no TVD Notícias. Obrigado. E vamos aí dar orientações especiais para a população, né? Vamos lá. Bom, Júlio, eu começo com a seguinte pergunta, né? Para começar, como é que você avalia a economia brasileira para este ano de 2026? Podemos respirar realmente? O ano encerra com a economia bastante, com os dados fundamentais da economia, bastante equilibrados, né? Com exceção do déficit fiscal primário do governo, né, que preocupa. Mas nós estamos com a inflação dentro da meta, fecha dentro da meta. Nós estamos com um índice de desemprego dos mais baixos dos últimos 20 anos, um crescimento do PIB pequeno. Então, encerra-se 2025 com dados saudáveis gerais, dados gerais, né? 2026 preocupa, sim. Preocupa porque é um ano eleitoral, possivelmente o governo não cortará gastos, né? Vai manter o mesmo nível de gasto. Isso pode gerar uma instabilidade da economia, sim. Preocupa um pouco nesse aspecto. Bom, e para quem está fazendo, o cidadão que está se planejando financeiramente para esse ano, o que ele deve levar como prioridade nesse planejamento? Bom, a prioridade é a de sempre, né? Não é só para a mudança do ano, né? É colocar os gastos numa planilha, né? Então, dividir os gastos naqueles gastos obrigatórios, seria gastos de necessidades básicas da família ou da pessoa, alimentação, saúde, essas coisas, né? Farmácia, e depois ele separar o que vai para reserva emergencial e aquilo que vai para os seus desejos, um passeio, um restaurante, e outro a parte para um investimento mesmo para os seus sonhos. Pode ser a longo prazo e a curto prazo. Então eu penso sim que o planejamento ele não deve ser somente para o ano que inicia. É um ciclo que se inicia, mas seria para curto prazo, médio e longo prazo. A médio prazo a gente colocaria a compra de uma casa, a compra de um carro, uma viagem, uma faculdade, um curso novo que fazer, e a longo prazo pensar na aposentadoria mesmo. Então aqueles 10% de fundo é para isso, para esses eventos, né? Um carro, uma moto, a entrada numa casa financiada, e aqueles 10% vai seguindo até o final da aposentadoria para ter um conforto no decorrer do tempo. Seria uma divisão então, né? Ó, X% vai para isso, X% para aquilo, e manter essa linha. E revisar todos os meses. Então se eu planejei, né, se a pessoa ganhar R$2.000, né? Então R$1.000 será para o consumo dela, supermercado, etc. E eu extrapolei esse 1.000, né? Aí 30%, né, dos R$2.000 seria R$600 para fast food, para lazer, né? Os prazeres da vida, né? Eu extrapolei isso ou não? Eu consegui guardar, porque o que é o ideal? Na hora que recebe, já pegar aqueles 20%, o 10% para a reserva emergencial e o 10% para investimento no primeiro momento. Depois começaram os gastos, hein? Começar a gastar o salário. Né? Olha só que interessante. Bom, a gente está em janeiro, né? Em janeiro vem aquela coisa que o brasileiro já sabe, né? Tributos, vem aí IPTU, IPVA, começa a aparecer tudo isso, e para quem também tem aí filho na escola, não é um tributo, mas acaba tendo também o material escolar. Falando nessa questão de tributos, tem novidades que podem impactar de repente o bolso do contribuinte nesse ano de 2026? Tem sim, e positiva. Nós tivemos no final do ano de 2025 a aprovação da isenção do imposto de renda ganhos até 5.000. Isso vai impactar já nos salários recebidos em fevereiro. Esse é o impacto. E para os mais ricos, que recebem dividendos e outras rendas, ele poderá ser tributado em 10%. Então tem um impacto, sim, na vida da classe trabalhadora e da classe média alta como um todo. Enfim, com todos os segmentos da população.
Bom, e agora para quem está começando o ano, já ter se programado lá atrás também para estes impostos, né? Porque eles vêm no começo do ano. Ainda falando deles, acredito que é bacana a gente entrar com essa observação agora. Por exemplo, o IPVA, vale a pena parcelar? Não, pelo que me consta, parece que vai ter um desconto de 3%. 3% em um mês e menos de 60 dias é um desconto considerado, né? Considerando a inflação a 4% ao ano, então compensa pagar à vista, sim. Olha que bacana, interessante. Então você que está pensando, será que vou ou não parcelar, já é uma observação para fazer, vai né? Ganhar uns troquinhos, né? Vou fazer um apertinho aqui nesse mês, mas... O consumidor precisa mudar o perfil da relação dele com o dinheiro, da relação dele com os compromissos. Pagar à vista. Ele tem que se preparar com aquela que é reserva para, na hora que for consumir, ver a vantagem, porque certas compras eles dão 5%, até 10% de desconto. É muita coisa numa economia estabilizada de inflação, né? Então, você pega que tem a pessoa, o 13º aplicado, colocando em CDB, ele vai ter, se for 1.000, né? Se for 2.000, ele vai ter, em um ano, ele vai ter 2.200, quase 2.300, são R$300 a mais. Né? E é uma quantia que hoje para a gente faz muita diferença. Muita. O que é pior, muitos ao invés de receber juros, eles pagam juros. Né? Precisa ter uma reeducação da população de modo geral para que ela tenha mais paz, ela tenha uma capacidade de compra maior, ela tenha maior conforto, né? Ela possa investir em educação. Vamos pegar o veículo, o carro. Vamos pegar o primeiro. Eu entendo que o primeiro tem juros bons e juros ruins. Os juros da compra de um imóvel, do primeiro imóvel, principalmente, é um juros bom. É um juros baixo, vamos pegar Minha Casa Minha Vida, é quase a inflação, abaixo da inflação. É um alto negócio. É um juros de alto negócio, né? Comprar o veículo, às vezes você tem que trocar o carro. O primeiro carro eu entendo pagar juros financiado, né? Mas depois disso, espera. Segura, não é fácil, eu sei que não é fácil, a tentação é muito grande. A propaganda de TV, as ofertas são tentadoras, o carro com tecnologia, etc., o celular também, né? Espera, terminou a prestação, a pessoa já vai lá, já entra num financiamento de veículo. Espera, aquele valor que estava pagando a prestação, começa a poupar, espera um ano, que seja 2 anos, vai lá e paga à vista. Ou nesses carros veículos, tem montadora que tem o financiamento de 24 vezes sem juros, só com IOF. Né? Parece que a Hyundai tem, algumas marcas têm essas... Então é preciso controlar a ansiedade do consumo, como um todo. Nós estamos falando de veículo, que é uma coisa alta, coisa impactante, né? Mas também nos bens de consumo. Em qualquer compra, né? Bom, ainda falando sobre tributos, a reforma tributária, esse ano a gente vai sentir algum efeito dela? Pouco. Na vida das empresas, que impactam mais praticamente as empresas, né? O impacto ainda ela tem um prazo... o ano 2007 já tem mais novidades, né? É mais burocrático do que efetivos em termos de tributação. Então é um processo que está aí, ele vai muito bem feito, muito bem tabulado, então vai impactar muita coisa na vida dos negócios das empresas. Certo. E para quem é MEI, autônomo, aquele pequeno empresário, né? O que ele deve ficar atento para 2026? Tem alguma coisa, alguma novidade para ele? Não é novidade, é o costume. Um costume desajeitado, vamos chamar assim, né? Tá ocorrendo fake news de tributação do PIX, não existe isso. O que existe é o seguinte, você pega um pedreiro, um empreiteiro, né? Ele tem várias obras, né? Ele tem vários MEIs, né? Tem vários empregados. O que é o MEI? É um faturamento de até menos de R$100 mil no mês, né? Aí na hora que você olha na movimentação financeira dele, está 200, 300. Então, isso sim chama atenção. Eu acho que esse comportamento dos microempresários precisam ser modificados, senão ele pode ter prejuízos assim graves. Ele pode pagar impostos retroativos com juros mútuos, e tem ocorrido. A Receita Federal tem notificados as microempresários, que já não são, mas se mantém,
assim, né, para poder regularizar a sua vida. Então, é uma mudança de ano, é uma mudança procurar os contadores, fazer as continhas aí. O custo da saída do microempresa, da saída do MEI para a microempresa, o custo não é elevado, é uma besteira. É uma besteira essa sonegação, né? Porque certas situações, porque o contador, nós temos que obrigação de procurar um meio da legalidade num menor impacto tributário para o contribuinte, que é o cliente, né? Então, a tributação é muito baixa no Simples Nacional. É uma besteira essa economia. Então, na verdade, a pessoa cai numa pegadinha, né? Acredita que vai conseguir. E não adianta, né? Não consegue fugir. É a cultura do brasileiro isso. Não é, mas tem que ficar atento, porque a Receita criou mecanismos, supercomputadores, que ela pode estar acompanhando isso. Então, não é novidade, isso já existe. Mas o risco, dada a tecnologia, ele aumenta a cada ano mais. Bom, para quem quer investir ou montar aquela reserva agora em 2026, qual que seria o caminho que você indicaria assim, é mais seguro? Boa pergunta, porque nós tivemos uma quebra de um banco, né? Hoje existem as corretoras, que é a XP, BTG, o Bradesco tem Ágora, né? E na hora que você abre a planilha, tem assim os produtos em oferta para você aplicar muito interessantes, né? Então fica atento, não ser ganancioso. Tá muito bom, você pega um CDB aí de um Bradesco, de um Banco do Brasil, estão pagando 101 do CDB menos o imposto de renda, ele vai dar 12%, 13% ao ano, que é muito na inflação a 4%. Mas só que aquelas que pagam mais, porque é obrigatório na XP, nas outras corretoras, colocarem a nota, tem uma nota de risco, né? A nota de risco. É preferível colocar naquelas que tem nota A ou B, né? Os bancos, por exemplo, esses grandes bancos têm nota A, né? A Caixa Econômica Federal, tal. Então, às vezes na ganância de querer muito ir para esses bancos pequenos. Se for para o banco pequeno, tem o seguro do fundo garantidor, que é até 250 mil, esse fundo deve cobrir por CPF, né? Mas dá muita dor de cabeça, não quebra mesmo com esse fundo garantidor. Ou melhor, a poupança não é bom negócio, né? O CDB, com esses juros altos, que vai cair um pouquinho, mas ainda 2026 eu penso que é o melhor negócio, seria o CDB, ou Tesouro Nacional, que é o risco mais baixo que tem. Ele dá um pouquinho menos que o CDB. Mas o CDB dos grandes bancos, financeiras conhecidas, com nota boa, é um bom negócio. Se planejar é tudo. Entendi aqui a lição para 2026 fazer acontecer, para a economia funcionar aí na sua casa. É isso, planejamento. Não gastar além daquilo que você tem e reservar aí para cada situação ter a sua porcentagem. E ser feliz. Aprende a lição. Bom, espero que você aí em casa também tenha aprendido essa lição. E Júlio, mais uma vez, obrigada. Eu agradeço. Vamos recebê-lo mais vezes aqui durante 2026. E é claro, você aí do outro lado pode também fazer a sua pergunta. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o TVD Notícias. Nós sempre vamos responder com muito carinho, porque nós queremos o seu bem-estar financeiro também.